com o Papo de Bola. Vai tentar, pintou, você contou, vai marcar, vai bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Pois é, Papo de Bola com Rogério Maria Braga e jornalista Bia Neves. Bia, vamos falar da fase final de preparação para a volta do centroavante Dineno e o Cauã Prats, que foi campeão pela Seleção Brasileira Sub-17 da Copa Sul-Americana, que foi agora encaixado no elenco do Cruzeiro. Um bom lateral esquerdo, uma promessa de um grande futuro, Cauã Prats. O Cruzeiro faz o penúltimo treino de olho no Bahia, Bia Neves. De olho no Forte Bahia na temporada aí, né, Rogério? E sob o comando do técnico Leonardo Jardim, o Cruzeiro fez na manhã desta terça-feira, na Toca da Raposa 2, o penúltimo treino antes de encarar o Bahia. E o duelo, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, será na quinta-feira, às 8h30 da noite, horário nos Estados Unidos, 9h30 da noite aqui no Brasil, no Mineirão. E assim como nos últimos dias, o atacante Juan Dineno participou integralmente das atividades com o restante do grupo. E existe, né, Rogério, a expectativa do centroavante, que está sem jogar desde agosto de 2024 por uma cirurgia no joelho direito, voltar a ser relacionado ainda neste mês. O lateral esquerdo, né, o Cauã Prats, campeão do Sul-Americano Sub-17 pela Seleção Brasileira, deu início aos treinamentos com o elenco celeste. O jovem, né, Rogério, de apenas 16 anos, deverá ser o reserva imediato de Kaique já na quinta-feira, Rogério. Pois é, na realidade, em relação ao ataque, é muito bom ver o Dineno de volta, que dá mais opção para o Leonardo Jardim, porque a característica do Gabigol é uma, do Caio Jorge é outra, e o Dineno é principalmente um especialista nas bolas aéreas. Acho que tem tudo para ajudar o Cruzeiro. E fora do campo, Bia Neves, se as coisas estão difíceis no Cruzeiro, no Supermercado BH o Pedrinho tá rindo à toa, subiu uma posição no ranking dos maiores do Brasil. Você, para ter uma ideia, o Pedrinho esteve sendo homenageado na segunda-feira com o prêmio de subiu do 5º para o 4º lugar no ranking dos maiores do setor de supermercados. Passou o Pão de Açúcar. Olha como ficou o ranking em termos de faturamento. Em primeiro lugar, o Carrefour de São Paulo com 120 bilhões de dólares. Em segundo, o Açaí Atacadista também de São Paulo, 80 bilhões. E o terceiro, Mateus Supermercados do Maranhão, 36 bilhões. E os Supermercados BH agora é o 4º maior conglomerado de supermercados do Brasil, com um faturamento de 21 bilhões de dólares. Ele que tinha conseguido em 2023 a marca de 17 bi, pulou para 21. Pedrinho rindo à toa. E para nós cruzeirenses, Bias, mostra que a situação financeira vai bem, obrigado. Só preciso do time mostrar em campo e fazer jus aos investimentos do Pedrinho, né, Bia? Com certeza, isso é muito bom, viu, Rogério? A Andréia Reis, ela tinha perguntado, né, se já tinha passado o futebol. Falei que ainda não, e ela falou: e o Gabigol, hein, será que vai embora? Com certeza não, né, Rogério? O Gabigol tá muito bem, obrigada, aqui no Cruzeiro, né? Pois é, olha, eu acredito que ele jogue esse jogo contra o Bahia. O técnico Leonardo Jardim fez um meio de campo com o Gabigol, que não chegou nem a entrar no jogo contra o São Paulo, dizendo que aquele jogo em São Paulo, a característica do Gabigol não era a ideal para o jogo. Isso, aliás, é característica dos
técnicos europeus. Acredito que jogando em casa e com o apoio da torcida deve retornar ao time o Gabigol e também o Dudu, e mantendo as outras alterações que foram feitas. Vamos acompanhar, o jogo é quinta-feira, amanhã trazemos mais notícias. E o Atlético Mineiro tem o pior início de brasileiro nos últimos 8 anos. O Atlético não ganhou ainda no Campeonato Brasileiro 2025, Bia. Sim, Rogério, o Atlético Mineiro faz o pior início de campeonato brasileiro dos últimos 8 anos. Desde 2017, o clube não tem um aproveitamento tão baixo nas primeiras rodadas do campeonato. E o empate contra o Vitória fez o jejum aumentar, sem alcançar o primeiro triunfo na competição. Nos 3 jogos, 2 empates em casa e 1 derrota, um aproveitamento de 22%. E o mesmo da Série A de 2017, viu? O Galo só foi vencer na 5ª rodada e o campeonato não deixou boas lembranças. Nesse ano, o Alvinegro terminou em 9º, sem vaga na Conmebol Libertadores do ano seguinte, Rogério. Pois é, eu acredito que o Atlético, realmente o ataque do Atlético tem perdido muitos gols, mas eu levo em conta a falta de pontaria, a falta de gols do Atlético, o fato do Hulk, depois da contusão, ainda não recuperou o seu nível que acostumamos a vê-lo jogar. Acho que na hora que o Hulk encaixar novamente, o Atlético montou uma boa equipe para disputar as competições brasileiras nesse ano, inclusive a Sul-Americana. Agora, Bia, o Pedro voltou, esteve no banco do Flamengo contra o Grêmio, não foi utilizado pelo técnico Felipe Luiz. E aí o flamenguista não para de perguntar quando o Pedro voltará a ser titular do Flamengo, Bia. Rogério, olha, o Pedro no banco, né, ali no Flamengo, foi quase pelo mesmo motivo do Gabigol no banco do Cruzeiro no último jogo. A torcida do Flamengo se enche de expectativa para ter logo o Pedro entre os titulares. O camisa 9 voltou a jogar contra o Central Córdoba na última quarta-feira passada, 7 meses após a grave lesão sofrida no joelho esquerdo, mas não saiu do banco contra o Grêmio no domingo, por opção do técnico Felipe Luiz. E o treinador explicou, Rogério, olha só, que por causa das características de jogo, ele escolheu o atacante Juninho para entrar no segundo tempo. E Felipe Luiz comentou em uma entrevista coletiva que hoje o Pedro está disponível. E ele fala, olha, claro que não está disponível para começar jogando ainda. No segundo tempo, ele acreditava que o Flamengo tinha espaço para contra-atacar e não conseguia mais pressionar o Grêmio. E era o momento de ataque ao espaço. Mas que o Pedro está sim disponível para ter minutos de forma crescente nos próximos jogos, Rogério. Pois é, preciso ter calma com o jogador Pedro, que vem de uma longa contusão que foi muito séria e não se pode agora exagerar numa volta precipitada, não há necessidade nenhuma, tem que guardar o Pedro e tem o campeonato mundial no meio do ano e com certeza até lá o Pedro estará em forma. Agora, quem está vivendo uma lua de mel é o tricolor carioca, o Fluminense, com o técnico Renato Gaúcho, que mesmo com pouco tempo para treinar, consegue um início perfeito no Campeonato Brasileiro. O treinador venceu os 3 jogos em que comandou a equipe na base da injeção de ânimo, Bia, sem tempo para treinar, e o resultado tem sido bom. O Renato é bom de lábia, né, Bia? É isso, Rogério, o reinício, né, ali da parceria entre Fluminense e Renato Gaúcho não poderia ser melhor. Anunciado há menos de 2 semanas, o treinador não teve tempo nem para respirar
e mesmo assim venceu os 3 primeiros desafios à frente da equipe. E com poucas sessões de treino disponíveis, a conquista dos resultados positivos já dão ali a sensação de um tricolor diferente em relação ao comandado por Mano Menezes. E pode não ser na parte tática, mas a injeção de ânimo com a troca da comissão técnica parece aí estar surtindo efeito, Rogério. Pois é, esse é o programa Tudo Azul USA com Papo de Bola, terminando agora. E lembrando que hoje tem o início da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Temos às 8h30 da noite, horário aqui dos Estados Unidos, lá no Castelão, no Ceará e Vasco da Gama. Amanhã falaremos desse jogo e da rodada de amanhã. Tem jogo terça hoje, quarta amanhã e quinta-feira. Quinta-feira nós temos o Cruzeirão no Mineirão enfrentando o Bahia. Bia Neves, vamos embora então, né, Bia? Vamos lá, Rogério. Várias notícias aí no dia de hoje e amanhã tem mais. Um abraço a todos e a gente volta amanhã. Um abraço, gente. Muito obrigado. Você ouviu